noite a todos. Primeiramente rogamos a Jesus, nosso mestre querido, os espíritos amigos que aqui estão, para que nos intuam, para que possamos aprender, ter esse conhecimento, adquirir as bênçãos maravilhosas que nos fazem espíritos melhores. Posso tirar o pódio para ficar mais fácil? Ficar mais perto de vocês? Estamos entre amigos. O tema da noite de hoje é a família, os transtornos da modernidade. Vivemos em 2009 e, por sinal, temos muitas facilidades. Hoje em dia, saio da minha casa, entro no meu carro, ligo meu ar-condicionado, coloco em drive e venho até o centro espírita. Chegamos aqui, as cadeiras super confortáveis. Quando temos frio, ligamos ali a maquininha, a calefação e o ambiente se aquece. Quando temos calor, ligamos o ar-condicionado. Será que foi sempre assim? Será que na época de Kardec, o Consolador, o codificador da doutrina espírita, ele, que em 1850 começou a estudar e receber essa maravilhosa doutrina dos espíritos, vamos voltar naquela época, há 150 anos atrás. Kardec era um homem da elite. Era uma pessoa que tinha muitos contatos, né? Então, por ser da elite, tinha que ter uma vestimenta de acordo. As mulheres, por si só, com os vestidos gigantes, as calças jeans não eram permitidas naquela época. E aqueles vestidos muito grandes chegavam a pesar 25 quilos. Imaginem vocês com um vestido com 25 quilos. Chegavam aos centros espíritas, que era mais ou menos como esse, 30, 35 pessoas, o centro da Sociedade Espírita Parisiense, na época. Chegavam aos centros espíritas e não existia calefação, não existia ar-condicionado. E Paris faz calor como aqui, nas últimas semanas de julho. Então a gente imagina que hoje, com os recursos da modernidade, com ar-condicionado, com tudo isso, nos facilita a vida. Muito mais fácil hoje em dia. Não tem que pegar o transporte público 3, 4, 5 vezes. Muitos pegam, outros não precisam mais. Não tenho que, às vezes, andar a carroça, como naquela época faziam. Hoje é muito mais fácil ser espírita. Porém, temos alguns transtornos da modernidade. Como essa família que vemos ali. O pai muito atarefado, com o telefone, resolvendo problemas do trabalho, saindo com a esposa, que só se preocupa com as férias. Ela quer viajar porque não aguenta mais o frio de Boston, ela quer ir para a Flórida, quer ir para a praia, que o inverno aqui continua, inclusive em junho. O filho com o PlayStation Player, jogando joguinhos ali, a filha ouvindo o iPod, e os quatro não se falam. As famílias modernas são muito parecidas com essa foto. Infelizmente. Veremos por quê. A revista Time, de março de 2006, traz uma matéria fantástica. Ela pergunta para os leitores: será que nossas crianças estão muito conectadas hoje em dia? E um dos casais, participantes do estudo, foram 34 casais. Um desses casais, Greg, o pai, Jessica, a mãe, vivem em Los Angeles. Chegam em casa diariamente. A mãe chega um pouco antes, pega os filhos da escola e leva-os para casa. Quando o Greg chega em casa, depois do seu trabalho, atarefado, pergunta: onde está o Little John? Aí ela: está no quarto dele. Onde está a Pamela? Está no quarto dela. E ele vai com suas tarefas, eles acabam jantando, aí vamos visitar o Little John no quarto dele. Ele está com o seu computador, baixando músicas, conversando com 6 amigos no chat, na página do Facebook, na página do Orkut, fazendo um trabalho da escola, ao mesmo tempo ouvindo uma música, ao mesmo tempo o telefone toca. É a sua irmã, que está ao quarto ao lado, que não quer se levantar para chamar. Você viu aquele programa novo? Estou baixando agora no meu computador. E as famílias não se interagem mais. Os filhos, essa multitarefa, fazendo 50 coisas ao mesmo tempo, não fazem nenhuma bem feita.
O estudo nos mostra que, mas o meu cérebro consegue fazer tudo junto. Não é verdade. O nosso cérebro não é multitarefa. Algumas coisas sim fazemos, sem pensar muito. Por exemplo, comer. Quando comemos à mesa, eu não penso, vou cortar a carne assim ou assado. Eu não penso se a minha galinha tem que ser comida com a mão direita ou com a mão esquerda. Eu simplesmente a como. Porém, quando eu faço um trabalho de escola, quando eu estou conversando com amigos, quando eu estou baixando músicas, lendo um livro, falando com alguém ao telefone, cada uma dessas atividades é feita singularmente. E a pesquisa vai mais além, dizendo que as crianças que fazem isso, com essas multitarefas, têm problemas de performance, têm problemas de entendimento e compreensão em algumas matérias. Porém, isso é realidade. As crianças hoje, quem são pais? Os pais que podem nos dizer. Eles fazem tudo junto. Será que isso vai levá-los a algum lugar? A revista diz que não. Diz que é um transtorno da modernidade que causa rupturas futuras. Porque a região para trás do córtex cerebral, onde ela manipula essas informações sequenciais, cognitivas do nosso aprendizado, se nós utilizarmos essa região, como os jovens e a geração M, que ele nos diz, crianças de 8 a 18 anos hoje em dia, se utilizarmos essa região como eles utilizam, quando chegarmos aos 60 anos de idade, não conseguiremos mais ter atividades contínuas. Um problema sério hoje em dia da modernidade. Mas problemas não ficam só aí. Temos outros problemas. As crianças, hoje em dia, passam entre 45 a 60 horas conectadas, ou com a televisão, ou com o celular, ou com o iPod, ou com o PlayStation Player, qualquer outro tipo de eletrônico que esteja disponível. Aí o pai chega em casa, vai conversar com o filho. O pai também trabalha essas 40, 50 horas por semana. Aí vai falar com o filho, com a filha, onde que eles estão? No computador, baixando música. Ah, pai, estou ocupado agora. Agora estou falando com meu amiguinho da escola. E os pais não conseguem quebrar esses costumes dos seus filhos. Emmanuel vem nos mostrar que a universidade, sim, faz o cidadão. Nós vamos à escola para aprender uma profissão. Eu vou ser engenheiro. Vou para a universidade, faço engenharia, com o nosso amigo Mackenzie aqui. Eu vou ser arquiteto. Vou para a universidade e aprendo arquitetura. Ou muitas vezes eu tenho condições de ir à universidade. Eu começo a trabalhar, e no meu próprio trabalho eu aprendo uma profissão. Então lá eu aprendo a ser um cidadão de bem, a ter um trabalho, a ter uma profissão, a ter meios como ganhar a vida, como sustentar-me e a minha família. Porém, é somente o lar, é somente a casa, com nossos pais, que o homem, ou que o ser humano, se edificará. Olha a profundidade da frase de Emmanuel. É somente em casa que o homem se edificará. Será que estamos dando para os nossos filhos, ou para essa geração, o que eles precisam de educação e de instrução? Ou será que muitas vezes a babá faz? Ou a escola faz? Eu trabalho muito. Aqui na América, então, trabalho 4 trabalhos, é um full-time aqui, um part-time ali, não posso. Tem que ganhar dinheiro, tem que mandar dinheiro para o Brasil, como é que eu faço? Será que estamos prestando atenção no futuro daqueles que Deus nos confiou? Pensemos nisso. A menininha assiste televisão, brincando, e está lá assistindo televisão. A gente lembra de uma frase magnífica, singular, de André Luiz, que diz que educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Todos nós aqui, espíritas, sabemos que vivemos hoje no mundo de provas e expiações. Porém, queremos que no futuro esse mundo mude, não é verdade? Que seja um mundo de regeneração, com pessoas melhores. Seria tão gostoso, ou será tão gostoso, convivermos com pessoas querendo o bem de todos, sem maldades, sem falsos propósitos. Será muito melhor.
Porém, cabe a nós, todos nós, fazer nosso papel. Porque a humanidade de amanhã começa com os pequeninos, com as criancinhas de hoje. Se queremos um mundo melhor lá na frente, o trabalho é agora. Não podemos fazer ou melhorar nada que nossos pais fizeram. Não podemos mudar. Porém, podemos mudar sim. Melhorar o que nossos filhos farão. O que eles viverão. O que eles serão no futuro. Então, os transtornos da modernidade vêm nos trazendo informações muito ruins. Problemas em casa, dificuldade de comunicação entre pais e filhos. Porém, o caminho, a doutrina espírita nos mostra que é tratando deles, que é educando, que é instruindo, que é dando esse bálsamo que nos suaviza, que nos faz pessoas melhores. É dando para eles, desde pequenos, que melhoraremos a humanidade. Que faremos realmente com que esse mundo progrida. Porém, é muito difícil. Porque, hoje em dia, nos Estados Unidos, para cada 2 casamentos que são feitos, um termina em divórcio. Sabiam disso? 51% dos casamentos americanos, hoje em dia, terminam em divórcio. Já mais da metade. É um lado alarmante. Muito alarmante. Porque a gente pega, por exemplo, como é que os pais separados vão conseguir a dar esse bálsamo, a passar para os filhos essa instrução, essa educação. Trabalho quadruplicado, muito mais difícil. Então a gente vê que houve um processo, uma época, lá atrás, 1920, que a cada 12 casamentos, apenas 1,8 terminava em divórcio. Aí, o mundo vai se evoluindo, Segunda Guerra Mundial, há um pico em número de casamentos, e a partir da década de 70, final da década de 70, mais ou menos 80, é que as pessoas casam-se menos e divorciam-se mais. Então, o papel do espiritismo na humanidade hoje é espiritualizar a instituição que se chama casamento. E não apenas banalizar, eu gosto dela, ela gosta de mim, a gente vai e casa. Não, não é verdade. Não podemos deixar cair nessas chamativas que o mundo moderno nos apresenta. Caibar Schutel coloca uma frase digna de Prêmio Nobel da Paz, onde ele diz que é fundamental espiritualizar o casamento, como dissemos, dando-lhe cunho verdadeiramente cristão, pois o amor precisa de união, bondade, respeito, trabalho do coração e do cérebro, entendimento da alma, com esforço em benefício do ser amado. Quem é casado sabe. É um esforço danado às vezes. Todo mundo sabe disso. Para aqueles que já foram casados, muito esforço. A gente sabe disso. Porém, imaginem que o amor sem a união. E vamos um pouquinho além do casamento. Quando temos um amigo, eu gosto daquela pessoa, eu gosto muito dela, o que eu quero fazer? Eu quero estar perto, eu quero conviver, eu quero trocar informações, eu quero assistir o jogo juntos, eu quero ir para o cinema, eu quero ir para o parque, para o centro espírita, vamos, tudo que você quer para você, você quer para o amigo. Essa união que ele está dizendo é a mesma no casamento. E para o amor ter pernas, para o amor criar, na verdade, oportunidade de trabalho, qual lugar melhor senão o casamento? Onde a pessoa está do seu lado. E você tem que tratá-la bem. Senão, as coisas ficam difíceis. E você tem que perdoar, porque todo mundo erra. Tem que ser indulgente, porque ela não consegue entender algumas coisas. Se não consegue entender algumas coisas, temos que ser indulgentes. É o lugar onde melhor praticamos a caridade como entendia Jesus. O benefício ou o bem daquela pessoa. Você quer o bem dela. E seu esposo, sua esposa, você quer o melhor para ela.
Ela acorda 3 da manhã, Benzinho, eu tô com sede, pega água pra mim. Eu disse, claro, meu amor, vou. Caridade, vou trabalhar. Claro, você vai pegar água pra ela. Nem sempre acontece isso, né? Nem sempre acontece isso. Às 3 horas da manhã Às também. 3 horas da manhã. Falta a caridade dela também. Aí vem Joana de Ângeles, esse espírito nobre, a veneranda mentora do médium baiano Divaldo Pereira Franco, autor de mais de 200 obras espíritas, nos dizer que em toda união, não somente o casamento, notem, toda união, as responsabilidades são recíprocas dos dois. Os dois têm responsabilidades, exigindo contribuição também dos dois, em benefício do todo, que é a instituição do casamento. Olha que mensagem linda. Joana de Ângeles vem nos mostrar que toda união, seja com o esposo, com a esposa, com amigos, com parentes, com colegas de trabalho, colegas do centro espírita, toda a união, precisamos ter amor, precisamos ter responsabilidades recíprocas. Eu tiro o lixo, você faz aquilo, ela faz aquilo outro, e ele aquilo outro, e vamos dividindo as tarefas. Tem que ser recíproco, senão não vai para frente. Estamos dizendo Joana de Ângeles. Não sou eu que digo não mesmo, meus amigos. Quem diz é ela, mentora do Divaldo, imaginem. Então, casamento e divórcio. A gente sabe que os lares, através da psicologia, estudos aplicados, sabemos que os lares onde os pais se separam, onde os pais se divorciam, os filhos sofrem. Não há dúvidas. Todos os amigos que passaram por uma situação difícil como essa podem nos corroborar a informação que os filhos vão sofrer. Porque quando nós somos filhos, imaginem, nunca imaginamos nossos pais separados, antes que acontecesse o fato. Nunca imaginamos. Então, qual a responsabilidade ainda maior dos pais que resolvem se separar para com aqueles que Deus, nosso Criador, nos confiou? Maior ainda. Contamos uma história de Chico Xavier, que ele atendia muitas pessoas. Francisco Cândido Xavier, o querido Chico de Uberaba, mediunidade incrível, autor de mais de 400 obras. Chegara a sua reunião, que se estendia às 2, 3, 4 da manhã, todas as noites. Chegara ao centro espírita uma senhora. Chico, eu quero me separar do meu marido. Não aguento mais, eu não aguento mais, não aguento mais, eu quero me separar, não aguento mais. Ele fala, calma, minha senhora, tenha calma, tudo passa. Ele está passando uma fase difícil, conversa com ele, se entendam, tudo passa. Tá bom, Chico, então eu vou fazer isso. Perdoe, perdoe. Vou perdoar, Chico. Eu vou perdoar, mas ó, é a última vez que eu perdoo. Eu perdoo só agora porque eu vou perdoar mais. Ela vai, se encaminha. Meses depois, ela volta para as reuniões que o Chico trabalhava e... Chico, lembra que eu falei com você? Naquela época, então, aconteceu de novo. Eu não aguento mais, amanhã vamos me separar, não aguento mais meu marido, eu não aguento mais. Aí o Chico falou, mas eu não falei para a senhora perdoá-lo? Mas eu perdoei, Chico. Mas perdoai 70 vezes 7 vezes, como nos ensina Jesus. Ah, Chico, mas imagina, 70 vezes 7, 490, uma vez por dia, 2 anos, já perdi muito mais que isso. Muito mais, não, muito mais que isso, não aguento. Aí o Chico para, fala, minha mãe, me ajuda. O que eu faço aqui? A senhora está desesperada, vai matar o marido, você não me ajuda. Aí a irmã fala, Chico, fala para ela perdoar o marido. 70 vezes 7, cada ofensa. Aí ele, senhora, você tem que perdoar seu marido 70 vezes 7, cada ofensa. Não é assim tudo. Ah, é, Chico? É. Então tá bom, então ela volta para casa dela. Uma semana depois, o marido desencarna. A senhora. E ela volta, Chico, muito obrigado, agradece. Se ela tivesse se divorciado, teria se arrependido. Então, Allan Kardec pergunta aos imortais, porque hoje em dia ouvimos dizer,
Ah, o casamento já era. O casamento é coisa do passado. Hoje em dia é tudo mais moderno. Eu tenho um amigo que não quer se casar. Tem 39 anos de idade. Não quero me casar, se eu me casar, me tô fora. Só namoro uma, namoro outra. Casamento não é comigo, não. Não quero, não gosto de ninguém. São todas chatas. Mal saber que o chato é ele, não sou ela. Porque se procuramos problema nos outros, adivinham onde está o problema? Em nós. Então Allan Kardec pergunta aos imortais se o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, né, é contrária à lei da natureza. Vejam que o codificador pergunta isso muito antes do movimento hippie, muito antes da Segunda Guerra Mundial, muito antes de tudo. Já sabendo o futuro da humanidade. E os espíritos nos dizem que não. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. É uma oportunidade que nós temos. É a nossa fase da vida. De trabalhar, de perdoar, de ser indulgente, de ser benéfico com aquela pessoa, ser caridoso, de realmente conviver. Viver é muito fácil, todos nós sabemos. Conviver, nem tanto. Alguns dias, quem não tem problemas em casa? Todos nós temos. Conviver é difícil. Temos um tipo de personalidade, comportamento X, ela ou ele comportamento Y, e muitas vezes vamos por caminhos diferentes. Porém, os Espíritos nos dizem que o casamento é um progresso da humanidade. Nós, todos aqui que viemos de um casamento, ou pelo menos de pais, né, que queriam alguma coisa em algum momento das suas vidas. Ah, mas meus pais eram separados quando eu nasci. Eles não queriam se separar. E quando você nasceu, ou quando você foi criado, eles estavam juntos. Né? Então nós nascemos, crescemos em um lar, aprendemos a fase da criança, aí vamos para a fase, né, da adolescência, temos aprendizado, aprendemos, né, coisas diferentes, nos preparamos para uma vida adulta. Aí chegamos à fase adulta, temos um trabalho, né, conhecemos uma pessoa ou outra e vamos para um casamento. Ou seja, um casamento é uma fase na vida das pessoas. Uma fase de progresso, de crescimento espiritual, se soubermos utilizá-lo para tal. Falando em casamento, a gente vê uma família feliz, tendo uma refeição à mesa. Ah, isso é uma coisa normal. Os pais, né? Pai, uma esposa, filha, outra filha, estão comendo à mesa. A gente vai lá para a psicologia, para a antropologia, para a sociologia, ciências que estudam comportamento, interação em sociedade das pessoas, a nos mostrar que os filhos que comem com os pais diariamente, ou com o pai ou com a mãe diariamente, têm muito mais propensão a serem responsáveis, a terem seus compromissos quando chegarem à fase adulta. Vamos pensar nisso. Então, os filhos que não comem à mesa, não vão... Não é verdade. Vai ser muito mais difícil para eles. Por quê? Porque o simples fato de sentar todas as noites, aquele mesmo horário, com os filhos, nós vamos comer, essa é a refeição, façamos uma prece. Ali naquela mesa, discute-se assuntos do dia a dia. Como vai a escola, como vai seus amigos, como vão seus amigos, como vai sua amiguinha, e etc. Os filhos começam a ver nos pais aquele ser que está lá para consolar. Começam a ver nos pais uma figura de um amigo. E a melhor posição que qualquer pai ou mãe do mundo deseja ter é ser o melhor amigo de seus filhos. Porque sendo essa pessoa, o melhor amigo de seus filhos, dando amor, dando carinho, é que vamos trazer essas crianças ou levá-las para o futuro da humanidade. Então a pesquisa nos diz que é importantíssimo esse simples fato de comer à mesa. De mostrar para os filhos a responsabilidade diariamente de estar ali presente por uma refeição, por um diálogo, por uma conversa com os pais. Quando amanhã voltarem para casa, os pais, todo mundo juntinho, a partir de hoje, 7 horas, vamos jantar aqui todo mundo junto. Por quê? Porque fazendo isso, os laços de família
são estreitados, ficam mais estreitos, se estreitam. Os laços que criamos entre filhos e pais diminuem. E Kardec, o mestre lionês, pergunta de novo aos imortais, qual seria então, para a sociedade, o resultado oposto, o relaxamento dos laços de família? Ou seja, aqui é muito comum vermos isso. Os filhos não ligarem para os pais. Os pais, meu filho tem 19 anos, tem que ir embora de casa. Tem que ir embora de casa logo. Não aguento mais. A gente pergunta como não aguenta mais. Seu filho, você pôs no mundo. Né? Como não aguenta mais? Ou seja, a concepção de família nessa sociedade que vivemos está um pouco deturpada hoje em dia. Os Espíritos nos respondem na questão 775, que o relaxamento dos laços de família seria uma recrudescência, ou seja, um aumento negativo, um aumento para o mal do egoísmo. Por quê? Porque meu filho vai para a universidade e eu não quero mais saber dele. Só quero saber de mim. Eu, minha casa, meu marido, meu sofá, minha televisão. O que é isso? O egoísmo. Não estamos preocupados mais com o que nossos filhos precisam, e sim com o que nós queremos, com o que nós precisamos, o que nós desejamos. Bom, falamos já de casamento, divórcio, filhos, né? Tem outros tormentos hoje em dia. E um deles, que atrapalha muita gente, é o trânsito. Muita gente. Se perguntarmos aqui o que achamos de guerra, 92% das pessoas dirão que são contra a guerra. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos em 2002. Não, sou contra a guerra. 92%. Embora o país tenha invadido o Iraque. Porém, quando estamos no automóvel, seja ele qual for aqui do meio desse 1 milhão de móveis, aquele automóvel é o meu escudo. Agora aqui é minha rua, eu que dirijo, não vem, chega perto de mim, porque aqui o negócio é outro. E aí estava eu, viajando ao Brasil com um amigo meu, dirigindo, e filhinho atrás dele. Duas situações inusitadas. A primeira já era umas 11 horas da noite, aí ele vai atravessar o farol vermelho. Ele olha no Brasil, perigoso à noite, né? Olha assim, um lado pro outro e passa. Aí o filho de 5 anos de idade fala, papai, eu achava que vermelho não podia passar. Aí eu olho e falei, meu Deus do céu. E agora? É, filho, mas papai não viu que o vermelho estava vermelho. Saiu bem. Olha que vergonha. Sendo pai, um filho corre... Papai, vermelho não pode passar. Olha a vergonha para um pai. Né? Outra situação. Esse mesmo amigo meu, pessoa fantástica, mas no trânsito ele muda de figura. Como muitos aqui, né? Que conhecemos. Tá no trânsito e tal, aí o filho ficava no trânsito de manhã correndo, São Paulo, aquela loucura. Parece com a Índia. Isso aqui é New Delhi, para vocês terem uma ideia, tá? É parecido com São Paulo. Aquele trânsito, aquela loucura. Aí o filho fala assim, papai, é engraçado, né? Você deixou todo mundo andar na sua rua? Porque a rua é sua, né? Você quer ir para todos os lugares, a rua é sua, né? Você comprou a rua. Aí eu falo, meu espírito é luz, o espírito evoluído aqui, ó, dando lição para esse meu amigo. 5 anos de idade dando lição para o pai de 30 e poucos anos. Ou seja, qual é o nosso comportamento hoje em dia no trânsito? Será que deixamos com que esse tormento, que é um tormento, pegar 93 às 5h30 da tarde, é um tormento, indo para o sul, para o norte nem tanto, indo para o sul é complicado. Quem já passou sabe que é difícil. Será que estamos nos comportando como cristãos? De repente aquele ser que está com pressa, tem uma pessoa doente no carro, ou ele teve um dia ruim, perdeu o trabalho, a esposa sofre, o filho no hospital. Será que pensamos nisso? Será que somos indulgentes ao olhar um próximo? Irmão nosso. Todos somos irmãos, lembremos disso. Será que somos indulgentes a ver aquela pessoa com um comportamento que não aprovamos? Porém, em uma situação difícil? Nem sempre. Então, de novo, Joana de Ângeles traz, não importa a situação, jamais nos arrependeremos, jamais nos arrependeremos se mantivermos a paciência e a tolerância no trânsito. Tá com pressa, meu irmão? Vai com Deus. Vai com Deus, porque você está precisando. A gente continua indo.
jamais nos arrependeremos. Jamais. Então esse tormento do trânsito não tem que fazer parte da nossa vida mais. Nós aqui estamos para aprender um pouco mais sobre o Espiritismo. Estou vendo umas risadinhas porque alguém ainda fica preocupado com o trânsito. Alguém ainda fica complicado com o trânsito. É muito mais comum que imaginamos. Tá? Mas está melhorando agora, estão criando essa faixa da bicicleta, vai ficar uma maravilha. Então, assim, tem progressos, né? As coisas estão progredindo. Passo tartaruga, mas estão progredindo. Continuamos. Falamos de trânsito, família, agora o trabalho. Então, todo pai ou mãe de família tem que trabalhar. Como é que eu vou criar meu filho, minha filha, né? O meu marido, minha esposa sem trabalhar? Precisamos de trabalho. Todos trabalhamos. Ah, mas eu não trabalho. Estou desempregado, perdi emprego, fui laid off. Estou trabalhando. Porém, lembremos, Livro dos Espíritos, onde Kardec comenta com os Espíritos, dizendo que toda ocupação útil é forma de trabalho. Então, quando estamos em casa passando vacuum, estamos trabalhando. Dói as costas, estamos trabalhando. Né? Estamos em casa lavando a louça, estamos trabalhando. Estou falando com um amigo, dando um conselho, estamos trabalhando. Estiver aqui no centro da paz, estamos trabalhando. Estiver aqui à frente, é uma ocupação útil, estamos trabalhando. Estiver à escola, estamos trabalhando. Agora, qual o limite disso tudo? Até onde conseguimos trabalhar? Ah, mas aqui na América é complicado, porque eu tenho que pagar conta no Brasil, eu tenho um part-time, um full-time, um jornal de madrugada, não sei o que ali, eu trabalho 80 horas por semana, não é uma loucura. E aí, de novo, os Espíritos nos mostram que o limite do trabalho é o limite de nossas forças físicas. Quanto pudermos aguentar, sem comprometer outras atividades familiares, sociais, espirituais, podemos trabalhar. E não simplesmente morrermos quase no trabalho. 4 da manhã, saindo do escritório, ou dormindo na mesa do escritório. Então o limite do trabalho, que hoje em dia, porque antigamente, lembre-se, que isso é uma coisa moderna. O trabalho de madrugada é muito moderno. Há 30 anos atrás, existia quem trabalhava às 11 da noite. Todos trabalhavam das 8 às 6, e aquela loucura no transporte público, porque todo mundo saía ao mesmo tempo, no mesmo horário, às 6 horas. Ninguém trabalhava à noite, a não ser policiais, médicos, né? Trabalhos, assim como eles dizem, especiais. Mas quem trabalhava em escritório, construção, tudo, era sempre das 8 às 6. Hoje não, hoje as coisas mudaram. Trabalhamos à noite, às vezes estou com insônia, ou estou sem dormir, levo meu computador e trabalho 2 da manhã. No dia seguinte eu acordo meio-dia. Então, uma coisa compensa a outra. Então, hoje isso é muito moderno. Porém, com a modernidade, há benefícios, indubitavelmente. Porém, há também problemas. Se não soubermos utilizar o que a modernidade nos dá, nos traz como melhoria. Ah, vou trabalhar, então vou ganhar a América. Vou comprar uma casa no Brasil de 6... Para quê? Para que nos matarmos de trabalhar? Aí não vivemos com o nosso parceiro. Não damos educação para os filhos. Não temos tempo de ir no centro espírita, de ler um livro, de fazer um curso, de conversar com um amigo, trabalhando demais, trabalhando. Para quê? Né? Para que isso? Que não deixemos cair nessas tentações que muitas vezes a modernidade nos apresenta e nos convida. E aqui, essa palavra do workaholic, todo mundo já conhece. Inclusive no Aurélio, hoje, essa palavra existe. É uma palavra portuguesada. O cara está doente, vai para o hospital relaxar e não consegue, quer trabalhar. Já desce na cama, quer arrumar, ela está fazendo barulhinho. Já quer trabalhar na cama, porque não consegue parar. Não, tem que arrumar aqui agora. Tem que arrumar agora, porque tem que arrumar. Não consegue parar de trabalhar. Ou seja, não vai se curar. Precisamos do descanso físico. Precisamos, às vezes, de um hospital, numa situação como essa, para repor energias. Não somente espirituais, mas físicas. Quando trabalhamos muito, nos cansamos, temos que descansar. Ouvimos, às vezes, um adágio popular em que temos que trabalhar 8 horas por dia, temos que dormir, descansar 8 horas, e as outras 8 horas temos que nos divertir, passear com a família, visitar os amigos, ir ao grupo espírita, viajar, fazer o que for, o que seja. Porém, será que fazemos isso?
Será que tiramos 8 horas de nossos dias para aquele tempo de qualidade com nossos filhos? Aquela conversa com um amigo que passa por dificuldades? Ir a um cinema, às vezes, ou visitar um parque, ou uma cachoeira, ou o que seja, um livro, não importa. A diversão, cada um tem seu gosto. Temos que nos divertir, temos que descansar, e não apenas trabalhar. Então o instrumento da modernidade, que é o trabalho excessivo, essa busca de valores monetários, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Lembremos disso. Mas não somente o trabalho enobrece, como já diziam, se é feito decentemente. Hoje em dia, a modernidade traz vícios muito difíceis de serem diagnosticados ou tratados. Então a modernidade traz benefícios, sim, obviamente, porém traz também problemas. Naquela busca desenfreada, porque o meu vizinho tem um carro melhor que eu, porque a minha vizinha no Brasil tem uma casa melhor que eu, então eu vou pegar a raspadinha, vou para o cassino, aí eu vou jogar na roleta, aí eu vou não sei o quê, aí eu não consigo, aí eu me decepciono, aí eu fico infeliz, aí eu perco meu dinheiro, aí eu começo a beber, começo a fumar, começo a tomar drogas, que não vão levar a nada. Então, a modernidade traz uma situação, uma fase de nossas vidas muito complicada, que é onde muitos adolescentes, jovens, por essa falta de amor em casa, por essa falta de cuidado dos pais, se entregam para as drogas. Porém, vamos voltar para Joana de Ângeles de novo, a veneranda mentora de Divaldo Franco. Diz que a educação no lar e na escola constitui valioso recurso psicoterapêutico, preventivo em relação a todos os tipos de drogas e substâncias aditivas que causam dependências, desvios comportamentais e sociais, bengalas psicológicas e outros derivativos. Ela diz que o quê? Que a educação no lar, a educação balanceada, o compromisso, o amor, e aí o hugs, not drugs, os pais que abraçam os filhos, que têm carinho para com os mesmos. Esses filhos terão muito menos chance de se jogarem às drogas e se perderem com os vícios, com o tabagismo, com o alcoolismo, qualquer tipo de droga ou de adição que existe hoje em dia. Compromisso ainda maior dos pais para manterem seus filhos no caminho do bem. Porque o futuro, como Jesus mesmo dizia, a felicidade não é deste mundo, mas todos nós, sem exceção, a alcançaremos. A gente quer que seja amanhã, porque a gente é muito imediatista. Tem que ser amanhã, eu quero ser feliz logo amanhã. Nem sempre funciona assim. Hoje, pior ainda, hoje, não amanhã. A gente quer hoje, agora, ontem, né? Muitas vezes não acontece isso, porque temos dívidas com amigos nossos que pisamos na bola. Temos compromissos com irmãos nossos que às vezes ignoramos. Então precisamos trabalhar para chegar à redenção. Só um dado, para vocês terem uma ideia, que depois da década de 70, mais ou menos, onde Nixon criou essa guerra contra as drogas, a população carcerária nos Estados Unidos foi pro roof, eles dizem aqui, lá para cima. Por quê? Porque há uma pesquisa feita também que 3/4 de todos os presos hoje aqui nos Estados Unidos estão presos ou porque venderam drogas, ou porque distribuíram drogas, ou porque estavam usando drogas e cometeram crimes. 3/4. 3/4 dos irmãos nossos que se encontram atrás de grades estão lá por causa das drogas. Olhem a responsabilidade que os pais têm, ou tinham, para fazer com que esses filhos não deixassem cair as drogas. Que é um caminho que, todos sabemos, não traz benefícios. Continuamos. Mas a droga é uma coisa... E o estresse? Eu trabalho muito, não tenho tempo para nada,
essa vida é uma loucura, porque o trânsito, porque meus filhos, porque passeio, porque escola, porque trabalho espírita. Estou estressado, já estou estressado, não quero mais nem falar, eu quero dormir. Quero dormir e ficar 12 horas na cama. A modernidade traz hoje um problema seríssimo. Uma patologia que os médicos dizem, muitas vezes difícil de detectar, mas ainda de curar. Porque requer o quê? Boa vontade do paciente. E nem sempre quem está estressado, quem está nesse emaranhado de problemas, consegue ter boa vontade para sair disso. Então a gente vai de novo para Joana de Ângeles, que diz que a nossa vida, a vida moderna, que gera benefícios, que gera estresse e angústia, por sua vez também desencadeia mecanismos de ansiedades e de fobias, de medos diversos, que desgastam os núcleos do equilíbrio psicológico, que desgastam o quê? Nossa mente, o núcleo psicológico, o que pensamos, com lamentáveis disfunções dos equipamentos físicos. Ou seja, o estresse pode causar muito mais coisa que imaginamos. Problemas físicos, muitas vezes. Uma deficiência, o estresse causou aquilo. O estresse causou aquilo. Olha a importância de irmos à fonte desse problema, não deixarmos cair a tentação tão difícil que é o estresse. Aí a gente vê uma pessoa estressada, trabalhando muito. Imagina o que ele fez com essa raiva. Imagina essa raiva. Pegar o lápis e quebrá-lo no meio. O que passa pelas células, pelos tecidos, das membranas nervosas desse homem que passa por essa fase difícil em sua vida? Talvez não quebremos o lápis, mas chutemos a porta. Ou temos comportamentos diversos. Mas é importante detectarmos o estresse. Realmente não deixarmos cair numa posição como essa, que é muito difícil de ser tratada. Já falamos de estresse, já falamos de trabalho, já falamos de trânsito, já falamos de filhos, de família, os tormentos do dia a dia, falamos de várias coisas. Tudo isso causa ansiedade. Será que meu filho vai se dar bem na vida? Será que minha filha vai conseguir entrar para a universidade? Eu tenho medo que minha filha caia nas mãos de uma pessoa. Mas eu tenho medo porque ela não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque eu não estudei. Minha filha também não vai estudar. Mas meu marido é meu marido. Ele é meu marido. Se olhar para qualquer sirigaita por aí, eu faço aquilo que todo mundo sabe. Roda a baiana. Diz lá em Salvador, o Divaldo diz. Ou seja, todos esses comportamentos, a ansiedade, o medo, o pessimismo, a raiva, o ciúme, o ódio, são o quê? São derivados do amor que não soube se expressar. Derivados da mãe que não soube dar amor para aquela filha e ensiná-la o caminho de Jesus, para que ela não caia nas mãos de um jovem que não tenha boas intenções. O amor que o pai não soube dar àquele filho, para ele ter uma vontade de crescer na vida, de ir para uma universidade, de trabalhar, de conquistar, de participar do grupo espírita, ou da religião que seja. O pai não soube fazer isso. Ele não trabalhou esse amor. Aí lá na frente, o que vai acontecer? Ele vai ter pessimismo. Não, meu filho, imagina, meu filho. 20 anos, o pai nem quer saber do filho. Agora está preocupado se vai conseguir ir na universidade ou não. Né? Então a gente precisa saber pegar esse amor e trabalhá-lo em todos os momentos de nossas vidas. Não somente lá na frente, ou agora no começo. É um trabalho diário. É um trabalho diário, constante. Esse que é o segredo. Porque se não trabalharmos todos os sentimentos serão responsáveis por males, ou por dificuldades, doenças, que os médicos nem conhecem ainda. Ou seja, para sermos tratados, se os médicos não conhecem, imagina, a dificuldade. Olha a importância de sabermos amar, de trazermos isso para o nosso dia a dia, não deixarmos cair nesses transtornos da modernidade. Que pena que a figura ficou um pouco escura, mas é uma pessoa chorando, muito triste.
Porque depois disso tudo, desses comportamentos, da infelicidade, onde a pessoa não consegue chegar onde ela chegou. Ah, mas eu nasci numa família muito difícil. Você fala isso porque sua família era boa, já era espírita. Não. Todas as famílias têm dificuldades. Sabemos disso. Ah, mas a minha era pior. A minha, meu pai bebia, minha mãe era muito pior. E aí, lembramos a doutrina espírita, que esclarece, que nos mostra que estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, se estamos ali, uma família difícil, ou numa relação difícil, é para aprendermos um com o outro. É para trocarmos figurinhas uns com os outros. E não cairmos em infelicidade ou em estados patológicos mais profundos de nostalgia, de depressão, subjugação, obsessão. Nada disso. Lembremos-nos que somos todos filhos de Deus. O Mestre nos diz que somos deuses. Podemos fazer, com letra minúscula, tudo o que Ele fez e muito mais. Por que eu vou ficar triste então? Uma vez viajava no Brasil e vi num caminhão assim. E eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Se Deus é meu pai, por que eu estou preocupado? Tranquilo. Não me preocupar com nada. Vou ter dificuldades? Com certeza. Mas eu vou chegar no final. Eu vou chegar no ponto que eu quero chegar. Pode demorar, muitas vezes é mais rápido, mas eu vou chegar lá. Se eu trabalhar, se eu acordar cedo, regaçar a manga e ir trabalhar, eu vou alcançar. Nós todos vamos alcançar. Esse é o caminho. É isso que estamos aqui para aprender. A nunca deixarmos para trás. A nunca nos desanimarmos. Nunca. Porque nunca estamos sozinhos. Então, a gente já viu os transtornos, etc. Como trabalhar isso? Doutrina espírita, tal, mas como a gente tem que trabalhar ou passar por cima desses transtornos, vencer esses transtornos da modernidade? Primeiro, e mais importante, esperamos que todos aqui já praticam, que é o Evangelho no lar. Essa prática salutar, que onde abrimos as portas do nosso lar, da nossa casa, pode ser uma mansão, uma casinha, um quarto, não importa, uma sala, qualquer lugar. Abrimos as portas de onde habitamos, para que os espíritos venham nos visitar. E os mentores espirituais chegam até nossa casa, nos pacificam, higienizam o nosso ambiente, trazem energias ou fluidos necessários para o nosso refazimento semanal. Herculano Pires, um dos que traduziu a codificação de Kardec, diz no seu livro O Centro Espírita, que se nós soubéssemos o que acontece atrás dessas quatro paredes, e o mesmo vale para o Evangelho no lar. Se nós soubéssemos o que acontece no Evangelho no lar, hoje a humanidade seria diferente. Daremos muito mais valor ao Centro Espírita, à Igreja Católica, ao Templo Budista, ao Templo Protestante, qualquer um que seja. Porque ali há uma comunidade de espíritos que querem nosso bem, que querem o nosso melhor. Então, a primeira receitinha de bolo para ultrapassarmos esses tormentos modernos é o Evangelho no lar. Se não fizerem ainda, hoje que eu chegar em casa, vamos fazer, toda segunda-feira, eu também é hoje, 10h45. Evangelho no lar, porque faz diferença. Quem já faz, pode atestar que faz diferença. Melhor terapêutica, então, é na família. Em tanto lugar. Tem que ser a família. A melhor terapêutica para ultrapassarmos os problemas é em casa. Não adianta sair de casa. Ah, vou sair. Não adianta. Não adianta. Temos que resolver os problemas em casa. Com diálogo. Com carinho. Vendo aquele irmão com indulgência. Pedindo perdão. Ah, desculpa, hoje não levei o lixo na rua. O caminhão passou. Tá um cheiro danado aqui. Desculpa. Desculpa. Errei. Todo mundo erra, né? Deus me livre. Todo mundo que é humano, né? Acontece, gente. Acontece toda hora. A gente esquece, não passa despercebido, esquece. Aconteceu comigo quinta-feira, se não queria ver minha esposa. Ligaram comigo. Enfim, o auxílio espírita. O que viemos aqui buscar? Se perguntarmos para todo mundo aqui, a resposta é uma só.
todos nós queremos a mesma coisa, que é a felicidade. Queremos ser felizes. Estamos buscando o caminho. Seja o caminho curto ou longo. Uns procuram um bem longo. Outros querem um pouquinho mais curto. Nós queremos o caminho qual? Que a doutrina espírita nos dá. Ela abre os matagais por aí para passarmos com confiança. Com a certeza que lá na frente tudo vai ser melhor. Tudo vai ser diferente. Então o auxílio do Espiritismo nos dá o quê? Nos mostra a missão dos pais. Responsabilidade tremenda que todos os pais têm. Ah, mas eu não sou pai, não tenho filho, tenho sobrinho, tenho filho de amigo. Tá aí a oportunidade. Missão dos pais. Porque temos um filho que está em nossas casas, não é por acaso. Não é por acaso. Fonte de qualidades inatas. Tratamos nossos filhos, às vezes, ele não sabe de nada, muito novinho, não conhece nada. Esquecemos que somos espíritos milenares. Frequentemente, aquele espírito que está ali é mais velho que nós mesmos. Temos que tratar nossos filhos com amor, com carinho, com compaixão. Esse verbo, muitas vezes esquecido no mundo moderno. A compaixão, que esse é o gatilho da caridade. Quando eu me comprazo com a dificuldade, aquilo me empurra e eu vou lá e ajudo a pessoa que eu tenho que ajudar. A compaixão, que faz tanta falta hoje em dia no mundo moderno. A ação que temos de espíritos encarnados e desencarnados. Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, mais uma vez, nos mostra que em todas, ou quase todas, as patologias obsessivas, ou melhor dizendo, as patologias de depressão, psicossomáticas, temos ali uma presença de um espírito obsessor. Ah, mas o que esse cara quer comigo? A gente esquece que o obsessor de hoje foi a vítima de ontem. Ninguém vai obsediar alguém porque, não tem nada a fazer, vai lá obsediar a pessoa. Não. Não. Nós é que pisamos na bola antigamente. Nós que, escorregamos ali ontem. Aí eu vem buscar, vem querer o troco. Vem querer, né? Ficar kits. Então a gente lembra que estamos sob a influência tremenda, constante. Kardec pergunta de novo aos imortais. Somos influenciados? Eles respondem, muito mais que imaginais. Eles é que muitas vezes controlam os pensamentos e atitudes. Meu Deus do céu, se eu soubesse disso, não teria feito tal coisa. Então sabemos disso. A doutrina espírita nos mostra essa ação frequente de encarnados e desencarnados. E nos mostra e nos traz a fé inquebrantável. A fé, de novo, que chegaremos lá, melhores do que hoje. Que o futuro vai ser melhor. Será melhor, com certeza. Moralizando os próprios pais, mostrando para eles que os seus comportamentos têm que ser adequados para os filhos. Tem que ser comportamentos de co-criadores, como o Pai nos deu essa oportunidade de trabalho, a co-criação. E explicando que aquele pai, aquele filho já tiveram um passado juntos. Que aquele esposo, aquela esposa já tiveram outras existências juntos. Grandes chances. Porque o acaso não existe. Estamos de novo no lugar certo, com as pessoas certas. O que queremos é sim semear o futuro. Ter um futuro melhor. Então, vigiai e orai o nosso comportamento hoje, para que amanhã seja melhor. Nenhuma modernidade altera as leis da vida, que são imutáveis. Pode ser moderno, pode ser chamativo, pode ser atraente. As leis da vida. Se eu empurrar uma pessoa, ela vai empurrar de volta. Se eu empurrar esse pódio aqui com a força X, a força Y, da mesma intensidade, com o sentido ao contrário, vai empurrar de volta. A gente sabe disso. Se eu magoei alguém, a pessoa vai ficar magoada. Até que ela me perdoe. Então, a modernidade não muda nada. Só ajuda, auxilia em alguns pontos, porém pode prejudicar em outros.
E como alcançar então uma família para frente, olhando para cima, para o alto, para a luz, querendo a plenitude, querendo a redenção, como alguns chamam? Joana de Ângeles, esse livro, Momentos Enriquecedores, que está fora de catálogo. É um livro muito velho, acho que é de 70 e pouco, não tem mais para comprar. Mas uma frase fantástica, onde ela nos mostra, nos pede para respeitarmos a modernidade. Sim, claro, temos que viver com as condições e benefícios que temos no dia a dia. Porém, não permitir que alguns desses métodos que corrompem o nosso dia a dia, nosso comportamento, possam minar os compromissos para com a bondade e para com o bem. A mensagem da noite de hoje, meus amigos, é para que estejamos preparados, para quando esses convites, desses transtornos vierem, digamos não. Eu não preciso de drogas para ser feliz. Eu não preciso de jogos para querer ficar milionário. Eu não preciso de álcool, tabagismo, não preciso nada disso. Eu sei que eu sou feliz. Eu sei que trabalhando, eu sei que mudando meu comportamento, eu vou chegar lá. E lembremos, os espíritos que estão aqui estão do nosso lado, em todos os momentos de nossas vidas. Nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, nunca nos desamparam. Nunca. E que nosso Mestre Jesus sempre nos abençoe e proteja, agora e sempre. A gente vai abrir para perguntas. Se tiver alguma pergunta sobre o que a gente falou aqui hoje, só do que a gente falou aqui hoje, que é difícil dar 1019 perguntas sobre o livro dos Espíritos, a gente pode responder, ou tentar responder. Se não conseguir, a gente pesquisa e responde depois. A gente tem 10, 12 minutos ainda. Se você quiser alguma pergunta, fique à vontade. Então vamos lá. Né? Fique à vontade. Quer dizer, tantas coisas para perguntar que a gente fica até sem meio perdido. Os tópicos que você falou muito interessante, mas realmente como lutar para criar nossos filhos dentro dessa sociedade tão moderna, quando às vezes você quer entregar tudo isso dentro do lar e as pressões exteriores são tão grandes. É muito difícil isso, porque muitas vezes você quer controlar o teu filho, olha, você não vai dar um joguinho para ele, mas fica aquela pressão, mas todo mundo tem, eu não tenho, quer brincar, quer fazer isso. É um videogame, é o computador, é o iPod, é tanta coisa. E às vezes a televisão, porque é impressionante, os desenhos infantis hoje em dia é uma coisa absurda, a violência que eu fico apavorada. A gente tenta controlar, entendeu? A segurar, mas você pisca os olhos, porque como todo mundo sabe, nós temos as nossas vidas, temos nossas responsabilidades dentro de casa, trabalho, tudo aquilo, não dá você ficar, por mais que queiramos, ficar 24 horas por dia em função dos filhos. Como lidar com toda essa situação perante essa influência externa tão grande e você conseguir colocar essa prática toda dentro do lar? Será que eu fui bem claro? Foi. A pergunta é, como lidar com esses atrativos que estão na sociedade, no dia a dia, para que os filhos não caiam nessas armadilhas? É uma tarefa muito difícil, é verdade. A gente vai pensar, pegar uma pesquisa feita por um psicólogo chamado Andrew Maslow, é um psicólogo americano, que faz um trabalho fantástico sobre necessidades do dia a dia, da vida. Ele diz que uma experiência, vamos lembrar de todos os presentes que ganhamos dos nossos pais. Pensem, 5 segundos. Tá? Agora vamos lembrar de todos os dias, ou aquelas atividades, sejam elas o parque, o circo, o zoológico, ou o McDonald's, que a gente queria comer McDonald's, ou aquele lugar específico que nossos pais nos deram. Qual lista é maior? A segunda. A gente não vai lembrar daquele carrinho que eu ganhei quando eu tinha 12 anos, não vou lembrar. Talvez a bicicleta, porque é uma bicicleta. Mas os presentes, esses atrativos que a sociedade impõe
as crianças não vão ser lembradas. E através desse link, essa conexão de amizade com o filho, você pode dizer para ele: filho, mamãe já foi adolescente, mamãe já foi criança como você. E esse tipo de brinquedo você vai enjoar, não vai te trazer benefício. Esse é um caminho. Não é fácil, claro que não. Mas quando você adquire esse comportamento, essa segurança que o filho tem, minha mãe falar, é verdade. Porque é minha mãe, porque é meu pai. Se o filho tiver essa concepção do pai, o trabalho já está feito. Então o trabalho não é você tapar o band-aid lá na frente. O trabalho é desde pequeno, estabelecendo conexões com os filhos. O tempo com qualidade. Vamos conversar agora. Senta aqui, papai vai conversar com você. Como é que foi seu dia? Brincou? A criança vai adquirindo esse bond, que eles chamam aqui. Essa conexão com o pai. E Joana de Angelis diz isso no livro Juventude e Vida. Que sem isso, os pais não conseguirão controlar, no sentido positivo, controlar ou manter os filhos em comportamentos sadios. Não conseguirão. E claro também, a terapêutica do evangelho no lar, a evangelização infantil, né? Ele lidando com outras crianças também, que têm comportamentos parecidos com os deles, eles vão se espelhar. Porque criança é espelho. Em você, no pai, na mãe, no amiguinho, na escola, aqui no centro espírita. Essa é a resposta. Ô, Fábio, se você permite só uma observação, um pequeno comentário, e até gostaria de também poder receber um feedback da sua parte. Nós entendemos o seguinte: como, nos baseando aqui na pergunta da nossa querida irmã, como que os filhos vão fazer isso? Né? Porque nós entendemos que não é fácil ser pai ou ser mãe. Mas também não é fácil ser filho ou ser filha. Né? É verdade. E tem um outro ponto muito interessante. Quando o pai ou a mãe não quer ver o filho que tem, o filho ou a filha tem que ficar constantemente se escondendo do pai. E é o que nós podemos observar hoje dentro dos lares. Né? Quer dizer, por ignorância da lei de causas e efeitos, as pessoas não entendem por que elas têm aquele compromisso. Então, passa a haver dentro do lar uma hostilidade muito grande por essa ignorância da lei de causas e efeitos. Né? Conforme você, ao longo da palestra, tantas vezes enunciou, nada é por acaso. Né? Então, se a gente tem alguém dentro da nossa casa, é porque existe uma razão para aquilo. Né? Mas, sendo dessa maneira, e nós sabemos também que nós não poderemos ir a todos os lugares que os nossos filhos vão, Não, impossível. é impossível, mas nós também podemos lembrar que as nossas palavras podem ir. Né? E principalmente os nossos exemplos. Então nós vamos ver que Jesus simplesmente exemplificava. Por isso é que ele exemplificava, e não com hipocrisia, mas autenticamente, ele tinha tantos seguidores. Né? Nós podemos contestar as 5 colocações que existem de Jesus. Nós podemos contestar os milagres, nós podemos contestar o período em que a história nada registrou sobre ele, mas a moral dele não. Então, nós gostaríamos de perguntar a você exatamente essa colocação. Onde anda a moral dos pais hoje? E é devido ao quê? Porque nós sabemos que os pais de hoje tiveram uma certa educação já mais flexível do que os nossos avós tiveram. Verdade. Então, como que nós vamos poder fazer, acompanhando aqui a pergunta da nossa irmã, como que nós vamos poder fazer para poder estimularmos aos pais a terem um comportamento moral que seja exemplar para os filhos? Porque é difícil um filho ver o pai queimando um baseado dentro de casa e não querer queimar um também. Exatamente.
Que hipocrisia será minha falar, não pode beber. E um barzinho cheio de bebida alcoólica em casa. Não tem como. Né? Não pode fumar, e eu cigarrão na boca. Então, nós não mudamos ninguém. Nós damos dicas para os filhos, para os amigos, para o esposo, para a esposa, de como eles devem se comportar. Nós não mudamos ninguém. Porém, nosso exemplo vai ser levado para essas pessoas. Então, o maior caminho, com o maior sucesso para que isso possa acontecer é através do exemplo. É através do comportamento regrado do pai. Se eu sei que meu pai não faz aquilo, por que eu vou fazer? Se eu sei que meu pai não comete aquele erro, por que eu vou cometer? Né? E aí, esperar no pai a não fazer aquilo. Ou na mãe a não fazer aquilo. Mas é difícil, porque muitos pais hoje, os dados nos mostram, os casamentos, cada 2 um se separa. Com filhos é muito mais difícil. E eu quero mencionar um casal de amigos meus, que os 2 se separaram faz 2 anos mais ou menos. Porém, todos os sábados, os 2 juntos ficam com a filhinha. Eles sim, 2 são espíritas, sabem que há um compromisso com aquele ser que veio através deles. Há sim um compromisso. Não deu certo a vida conjugal deles, não deu certo. Mas há um compromisso. E eles sabem que a importância da criação, daquele ser, daquela filhinha deles, e eles estando juntos, embora separados, mas juntos, para poder dar com qualidade de tempo aquela educação, vai fazer diferença. Então o trabalho maior não é para os filhos, é conosco. Mudando nosso comportamento. Tirando as arestas, as bengalas, mas eu preciso tomar uma cervejinha porque eu não aguento. Como é que você vai ensinar o seu filho a não beber se você bebe? Como é que você vai ensinar o seu filho a não fumar se você fuma? Ou a não jogar se você vai no bar e pega uma raspadinha? Como ensinar? Não vai ensinar. Não vai ensinar. É por isso a doutrina espírita que não proíbe nada, mas elucida as consequências de tudo. Esse benefício que temos aqui, todos nós, de aprender Jesus, Kardec, através dos Espíritos, não tem preço. Não tem preço. Lembremos disso com nossos comportamentos. Não com nossos filhos apenas, mas com amigos, com colegas de trabalho. Né? Porque tudo que nós fazemos reflete no pensamento dos outros. Acho que deu para... Né? Comportamento interno, senão não tem como. Tá? Mais uma vez, obrigado a vocês por me ouvirem por quase 50 minutos, aliás, 1 hora. Pedimos de novo a Jesus, nosso mestre querido, que abençoe a todos nós, que nos dê oportunidades de trabalho como essa e como outras, não somente aqui, mas em todos os lugares onde estejamos. Porque o trabalhador espírita não trabalha só aqui, trabalha 24 horas por dia. Muita paz e nos permaneçamos com Jesus em nossos pensamentos.